Graça e paz, queridos. Gostaria de estar compartilhando com vocês o texto da Palavra de Deus. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, que diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guarde o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por este momento. Te damos graças pela Tua Palavra que foi lida nesta hora. E que a Palavra que vai ser aplicada seja de alimento espiritual para nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Texto lido de 1 Timóteo. E nós temos como título desta mensagem: Compromisso de um homem de Deus. Paulo, nesse texto, ele está escrevendo para Timóteo e apresentando a Timóteo, exortando para que Timóteo viva uma vida de compromisso com Deus, assim como todos nós, homens, servos de Deus, também temos que ter esse compromisso. E neste texto nós vamos observar que Paulo ele está apresentando a Timóteo 4 compromissos de um homem de Deus. Nós queremos estar compartilhando neste dia esses compromissos. E o primeiro compromisso que Paulo vai apresentar para Timóteo é: foge dessas coisas. Qual coisas que Paulo está falando? E se nós formos olhar nos versos anteriores, nós vamos ver Paulo mencionando a questão dos falsos mestres, dos falsos profetas que haviam naquela época e que estavam se aproveitando dos mais fracos ou dos mais pobres e apresentando um evangelho de falsidade, um evangelho sem compromisso, um evangelho onde eles buscavam apenas o interesse desta vida, ou seja, o interesse desta terra. Paulo então está orientando a Timóteo para que ele estivesse fugindo dessas coisas, da inveja, das calúnias, das contendas, das brigas, do amor ao dinheiro. E Paulo, como conhecedor da palavra, e ele já no livro de Gálatas já havia mencionado sobre a questão das obras da carne, que é inveja, malícias, maldade, facções e coisas que na verdade vinham prejudicando a vida espiritual do homem de Deus. Ele então está orientando a Timóteo para que ele estivesse fugindo dessas coisas.
E a questão que Paulo fala a Timóteo, ele fala para que nós também, como homem de Deus, possamos estar entendendo e fugindo também dessas questões. E Paulo também ele vai falar para Timóteo que não só fugir, mas seguir a verdade, seguir a justiça, viver uma vida de piedade, uma vida de mansidão, uma vida de amor ao próximo. Timóteo, ele não devia ser somente fugir do mal, do pecado, mas ele devia seguir a justiça, a fé, o amor, a constância. Então Paulo, ele está orientando a Timóteo nessas questões. Paulo também vai dizer em Gálatas e que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a mansidão, é a bondade. E Timóteo devia estar buscando essas coisas, essas virtudes para a sua vida, né? Para a sua caminhada como homem de Deus, como servo de Deus, como um pastor que estava iniciando o seu ministério. Paulo então está orientando a Timóteo. E isso também serve para mim e para você que está nos ouvindo neste dia. Paulo também vai orientar a Timóteo que ele devia estar fugindo do pecado, ou seja, combatendo o pecado com a verdade. Muitas das vezes nós negamos a verdade ou concordamos com algo que está errado e não combatemos esse erro com a verdade. Então, Paulo ele orienta a Timóteo nessa questão de combater o erro com a verdade. Combate o bom combate, apodera-se da verdade. Era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo, porque naqueles tempos havia os falsos profetas, os falsos mestres, que estavam se aproveitando da fraqueza do povo, dos mais fracos na fé, estavam pregando as suas heresias, estavam contaminando o povo através das suas falsas doutrinas. E Paulo então está orientando a Timóteo para que ele estivesse combatendo essas coisas com a verdade, que é a palavra de Deus, que salva, que transforma e que muda o homem. Por que Paulo está falando isso? Porque quando ele olha para a sua vida, para a sua trajetória, que ele passara por ela como um soldado romano, ele conhecia muito bem quando ele ia para uma guerra, para que ele pudesse combater os seus inimigos, ele usava de todas as armaduras, e muitas das vezes nós usamos a armadura errada, e Paulo então ele se refere a essa questão, ensinando a Timóteo para que ele pudesse combater com a verdade, usando a armadura correta para que aquele povo ele pudesse ser transformado daquilo que eles estavam pregando, as suas heresias. Paulo também vai estar falando para Timóteo e ensinando a ele que ele devia guardar o mandamento, ou seja, praticar a palavra, o ensinamento que ele havia aprendido juntamente com o apóstolo, para que ele pudesse guardar o mandamento de Deus até a sua vinda. Nós, como servos de Deus, também devemos estar guardando o mandamento, praticando a palavra, pregando esse evangelho, para que aqueles que
estão sem Cristo, para aqueles que estão sem Deus, eles possam estar alcançando a salvação. O homem de Deus, ele é conhecido pelo que ele foge, pelo que ele segue, pelo que ele combate e pelo que ele guarda. Que nesta hora ou neste dia, que essa geração que está surgindo nos nossos dias, eles possam estar recebendo este ensinamento e que possam ser uma geração que foge, que segue, que combate e que guarda a palavra do nosso Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando neste dia, em nome de Jesus. Amém.